Me chamo Vitória Isabel, sou aluna do 8º período de Pedagogia da SES UNITA. Meu grupo é composto por Mônica, Milena e Lenilson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a consciência negra, o porquê dessa data. Vocês já conhecem sobre a consciência negra? Espero que sim. Então, a partir de agora, eu peço que vocês prestem atenção e façam uma reflexão para entender o porquê dessa data, certo, pessoal? Vamos lá? E venho aqui hoje trazendo uma aula de suma importância sobre a consciência negra. O que é? Qual é a sua origem? Qual é a sua importância? É isso que iremos ver hoje nessa aula. Eu e meus colegas vamos falar para vocês. A consciência negra significa reconhecer e valorizar a luta dos negros, a cultura negra brasileira e suas contribuições para a constituição de nossa sociedade. Além de homenagear as culturas e lutas de povos negros, reforça a importância da sociedade como um todo para refletir e agir para combater o racismo estrutural que existe em nosso país. A origem da consciência negra remonta aos anos 70, com o surgimento de alguns grupos de luta contra o racismo, como o Grupo Palmares, localizado lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ligado a um quilombo e o Movimento Negro Unificado. Então a sua origem vem daí, não é nada de ontem ou de 2 ou 3 anos atrás, mas de décadas de lutas desses povos, ok? O dia 20 de novembro ele foi escolhido por ser a data da morte de Zumbi de Palmares, líder que foi um dos maiores quilombos do país, o Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, na ocasião vinculada à capitania de Pernambuco. Na sua morte, em 1695, em uma emboscada, Zumbi de Palmares foi pego e morto. Ao lado dele, lutava sua esposa Dandara dos Palmares e outra líder, Teresa de Banguela. Zumbi dos Palmares tornou um dos maiores símbolos dessa luta de resistência contra a escravidão. No Brasil. No Brasil, a escravidão teve início a partir da produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os escravos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar da região do Nordeste do Brasil. Os escravos, aqui no Brasil, eram vendidos como se fosse mercadoria, pelos comerciantes e escravos portugueses. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos e dos mais velhos. O transporte desses escravos era feito da África para o Brasil nos porões de navios negreiros. Os escravos vinham amontoados, em condições desumanas. Muitos morriam antes de chegar ao Brasil, e seus corpos eram deixados no mar. Os escravos eram proibidos de praticarem a sua religião de origem africana, ou de realizar suas festas e rituais africanos. Eram obrigados a seguir a religião católica imposta pelos senhores de engenho, e também era exigido adotar a língua portuguesa na sua comunicação. Porém, mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se extinguir. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, conservaram suas representações artísticas e chegaram até desenvolver uma arte marcial disfarçada de dança, chamada capoeira. As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão no Brasil. Ainda que os senhores de engenho utilizassem esta mão de obra, principalmente para os trabalhos domésticos, cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo ama de leites, foram comuns naquele tempo de colônia. Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, eu agora vou falar sobre a abolição da escravatura no Brasil.
A abolição da escravatura no Brasil, ela aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Mas por que será que houve esse feito tão grande na história do país? Esse feito onde os negros ganharam a sua liberdade. Será que foi uma benevolência do Império? Ou será que foram os movimentos sociais que pressionaram o Império? A história ela mostra que antes de 1888, no ano de 1850, o Império teve que assinar a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz ela foi oriunda da pressão da Inglaterra. A Inglaterra ela aboliu a escravatura em 1833 e colocou o modelo de trabalhador assalariado lá no país. Então, para que os outros países viessem a impor esse modelo de trabalhador assalariado, a Inglaterra foi pressionando e tentando acabar com o tráfico negreiro. E assim aconteceu. Pelas pressões da Inglaterra, foram assinadas leis que acabassem com o tráfico negreiro. E no Brasil, só em 1850 que essa lei foi assinada, a Lei Eusébio de Queiroz. Logo após essa lei, aqui no Brasil, em 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, onde todo filho de escravo que nascesse a partir do ano de 1871 não fosse considerado mais escravo, ele era livre. E logo após a Lei do Ventre Livre, veio a Lei dos Sexagenários. A Lei dos Sexagenários permitia que todo escravo, a partir dos 60 anos, ganhasse a sua liberdade. Então, assim, houve todo esse processo até chegar no ano de 1888 e a escravatura fosse abolida. Todas essas leis anteriores foram uma tentativa de alongar mais esse processo do fim da escravidão. Mas, logo após a abolição da escravidão, o que aconteceu com os negros no Brasil? Os negros no Brasil, eles ficaram sem os seus direitos garantidos. Logo após a abolição, eles ficaram sem trabalho, sem saúde de qualidade, sem moradia e sem educação. Então, assim, de qualquer forma, eles não foram libertos totalmente. Por quê? Porque eles ficaram sem direitos essenciais na vida de um ser humano.